treinador, o outro não. Felipe Luiz, que é um estagiário, é um técnico iniciante, mas que já tem 7 títulos em 1 ano e meio. O pessoal colocou aqui, eu não acreditei. Falei, 7 títulos em 1 ano e meio? Felipe Luiz? Então tá aí. Agora, Karina, como é que você vê esse Palmeiras que entregou o brasileiro e o Abel dizendo na coletiva que jogou a toalha? Onde já se viu um comandante jogar a toalha é uma coisa inacreditável, Karina. O nosso comandante jogou a toalha, Karina. Nação flamenguista, os palmeirenses aí revoltados, né? Indignado, né? Depois que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e principalmente, né? Quando eles olham o retrospecto de Felipe Luiz, né? Um ano como treinador, na verdade, um ano que ele chegou no meio das competições, né? Meio de Libertadores, na verdade ele nem pegou Libertadores, pegou uma reta final de Copa do Brasil, pegou uma reta final de Brasileirão, foi campeão do campeonato da Copa do Brasil e chegou em terceiro do Campeonato Brasileiro, né? Esse ano, sua primeira Libertadores está na final. Primeiro Campeonato Brasileiro, faltando 3 rodadas, ele é líder. Então, sem sombra de dúvida, é um trabalho que arranca olhares dos torcedores rivais, né? Já pelo lado do Palmeiras, tem um treinador aí que faltando 3 rodadas para encerrar o Campeonato Brasileiro, jogou a toalha, né? Para muitos palmeirenses isso aí não é coisa de um líder, né? E eu também concordo, né? Inclusive, eu vejo muito flamenguista, né, muito torcedor palmeirense dizendo que é uma armadilha de Abel. Será, pessoal? Eu acho que não. Isso aí é desanimador. Isso aí é desanimar a sua equipe. Ele viu que as condições de vencer o Flamengo nas atuais condições de hoje tá complicado. Ok, Libertadores é só um jogo. Talvez ele queira focar só nesse jogo, mas no Brasileirão tá complicado, né? E o que será que os palmeirenses estão achando, pessoal? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo vai para o canal Turma do Amendoim, link na descrição. Vamos acompanhar. Resultado desastroso. O empate em 0x0 com o Fluminense. O Flamengo meteu um 3x0 no Bragantino sem tomar conhecimento. Nós vamos falar também que o Flamengo acertou o seu setor ofensivo. Olha, o Flamengo com o jogo de ontem, a diferença é essa. Um tem treinador, o outro não. Felipe Luiz, que é um estagiário, é um técnico iniciante, mas que já tem 7 títulos em 1 ano e meio. O pessoal colocou aqui, eu não acreditei. Falei, 7 títulos em 1 ano e meio? Felipe Luiz? Então tá aí. Agora, Karina, como é que você vê esse Palmeiras que entregou o brasileiro e o Abel dizendo na coletiva que jogou a toalha? Onde já se viu um comandante jogar a toalha é uma coisa inacreditável, Karina. O nosso comandante jogou a toalha, Karina. Vou colocar até a imagem dele aí, tá aí, vai lá. Boa noite a todos, Lugó, André, esse público aí maravilhoso que acompanha o canal. Agradecer a audiência expressiva de ontem, né, Lugó? Vocês arrebentaram aqui, parabéns, Lugó e André. Eu não pude participar, né, porque ontem eu vivi uma noite mágica ontem, assistindo ao show do Oasis no estádio do Morumbi, mas lamentavelmente no mesmo horário vocês vivenciaram mais uma noite do terror. Pesadelo. Com o time do Abel. Foi uma noite do terror, é impressionante. E hoje, com calma, eu pude acompanhar o jogo. Eu vou começar a trocar, viu, Karina? André, vou começar a frequentar show, porque a Karina teve uma noite mágica e nós tivemos uma noite trágica aqui na Turma da Amendoim. Mano, até o pó da rabiola. Uma noite do terror. Gritei muito, cantei muito. E trabalhou ainda, galera, hoje. E trabalhei. Fiz plantão. E não ganhei R$1 milhão por mês, não. Não. Hoje, com calma, assim, eu pude acompanhar o jogo, né? Até para poder analisar aqui com vocês. E, assim, inacreditavelmente, o futebol do time do Abel retrocedeu. O pouco que havia evoluído, assim, é absurdo o que aconteceu, né? Em especial nessas últimas 4 rodadas, assim, para mim foram uma aberração, né? Começou com aquela derrota frente ao Mirassol, tomando gol de cobrança de lateral, né? Passou pelaquela derrota contra o Santos na Vila, num primeiro tempo em que a gente foi amassado pelo time um time que luta contra o rebaixamento, que é o time do Santos. Aí depois veio empate em casa contra o Vitória, né? Que é outro forte candidato ao rebaixamento. Impressionante, assim. E nesse jogo, a gente viu uma desorganização absurda do time do Palmeiras, assim, absurdo que eu acompanhei, assim, uma despedida melancólica, como o Lugó até comentou na live, né, assim, um empate com o Fluminense, onde o que mais chama atenção para mim é que jogou em casa, precisando da vitória, né, lutando por título, e o destaque da partida é o goleiro Carlos Miguel.
Então, assim, assustador, é um absurdo tudo que está acontecendo. Para mim, assim, os jogadores em franca decadência técnica, tem a questão da falta de motivação, que sei lá por que isso acontece, né? A fralda cheia, time frouxo, mas tem essa questão da decadência técnica do time no geral, numa reta final de temporada, Lugó, no momento mais importante do ano, e o Abel completamente perdido nesse cenário todo e jogando a toalha na coletiva. Então é um absurdo. Eu estou completamente desanimada com essa despedida melancólica aí do Allianz Parque do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Para mim é uma despedida e deram de mão beijada o título para o Flamengo, que amassou o Bragantino. O comandante normaliza a derrota, Karina. O seu comandante normaliza a derrota. Ele pegou o jogo do Vitória, o cara ganha um técnico de 3 milhões de reais. Ele não conseguiu, desde o jogo do Vitória até o final do jogo contra o Fluminense, os mesmos erros. Foram 2 jogos Ctrl-C, Ctrl-V. E ele não conseguiu ajustar o time em 180 minutos. Agora, eu acredito no quê? No que a gente acredita, Lugó? Karine Lugó, no que a gente deve acreditar? Do acaso, André, do acaso, é só pode ser. Eu queria saber o que a gente deve acreditar. No que a gente deve acreditar. Tem, assim, são 3 elementos básicos para acreditar em alguma coisa e ter crença, né? Você acreditar na capacidade, coisa que eu não acredito, na disposição e no comprometimento. Eu não acredito em nenhum desses 3 itens no Palmeiras mais. Eu não acredito em nenhum desses 3 itens. Então eu vou torcer, mas falar que eu acredito, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Eu vou estar mentindo para você que está aí do outro lado, que é palmeirense. Eu vou estar mentindo. Esse acredito sai da boca para fora. Porque no íntimo, ninguém acredita. Ninguém. O que o Palmeiras vem jogando, ninguém acredita. Ninguém. Duvido pegar alguém e falar, eu acredito por isso, por isso e por isso. Por isso o quê? Qual o comprometimento desse time? Qual que é o comprometimento desse time? Nenhum. 0. Quando o comandante normaliza a derrota... Assim, o Abel fala tanto do Bernardinho, não é possível que ele viu alguma palestra do Bernardinho, Karina. Não é possível. Não é possível que o Bernardinho, quando perdia um set, ele se rolava dentro da quadra, ele se mordia, ele se arrancava os cabelos dentro da quadra. Então, assim, ele assistiu palestra do Bernardinho, vai assistir palestra do Bernardinho para ver se o Bernardinho, se ele normalizava a derrota. É uma vergonha, 3 milhões de reais. O Palmeiras não joga mais futebol. O Palmeiras teve uma época, veja os resultados contra quem? O Palmeiras meteu 5 no Red Bull. 5 no Red Bull. Então foi surpresa o Flamengo meter 3? Não. Porque o Palmeiras enfiou 5. Mas enfiou 5. Você pega os resultados, o 3-2 contra o São Paulo, com toda aquela confusão que deu de arbitragem. E aí você começa a pegar Palmeiras e Juventude. Ai, que vitória, mas que lindo. Cara, veja os jogos que o Palmeiras encantou. O único jogo foi fora da curva, o tal da LDU, que era Libertadores semifinal. Um time fraco também, mas muito pelo que o Abel fez no primeiro jogo. Os erros cometidos por ele teve que fazer coisa certa no segundo. E aí esse negócio, toda hora um time de 700 milhões tem que acender a fumaça, tem que soltar rojão, tem que fazer placa, tem que ir no CT, tem que levar... Lugó, eu tô abismado, Lugó. André, abismado, agora vamos comentar um pouquinho, André. Responda para mim, sem clubismo. Quem para vocês tem mais chance de ganhar título em jogo? Abraços. Ramon Abreu, flamenguista de Além, Paraíba, Minas Gerais. Abraço, Ramon Abreu, flamenguista, de Além, Minas Gerais. Quem tem mais chance de ganhar título em jogo, André? Para mim, o Flamengo tem mais chance dos dois, brasileiro e Libertadores. Não, sim, eu estou tentando interpretar o texto, estou meio analfabeto hoje, porque eu estou tentando interpretar o texto, Lugó. Então, assim... Quem tem mais chance de ganhar título em jogo? De ganhar o título em jogo. Isso, Libertadores e Brasileiro. Está em jogo. Isso. Está em jogo. Isso. Agora sim, ok. O Flamengo. Libertadores e Brasileiro, o Flamengo é favorito? Isso, né? Por exemplo, o futebol, num pontos corridos, não admite o que o Palmeiras está fazendo. Vai ser punido. Para mim, o Flamengo é campeão brasileiro. Só que o futebol aceita certas coisas, por exemplo, numa final... de ter um erro, de ter uma coisa de um time estar mal no dia e de um clube menor ganhar. O Inter ganhou do Barcelona numa final de Mundial, com um gol de Gabiru. Quem assinaria embaixo que o Inter tinha capacidade de ganhar do Ronaldinho, o time do Ronaldinho Gaúcho, com um gol de Gabiru? Com o Alisson, um jogador mediano, sendo o melhor homem em campo.
Mas Então, só uma assim, o situação, futebol- é no aleatório, André. Você acha que o Palmeiras só ganha se é um o futebol aleatório? permite isso, Lugó. O futebol permite. Mas isso não impede que a gente venha falar aqui que, cara, o que a gente está vendo é uma coisa. O que vai acontecer pode acontecer uma outra coisa, mas muito não baseado naquilo que está acontecendo no momento. Vai ser baseado num dia, só no dia, e não de uma construção feita. Porque não existe uma edificação, Lugó. A edificação dele começou de um jeito, demole a parede que eu não gostei dessa parede, bum! Não, depois de pilar, porque... E assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai... Não há construção que suporte isso. E agora, quando eu falo time operário, tá bom, todo time tem que ter operário, mas, Lugó, tem que ter toda a graduação dentro, Lugó, porque senão não anda. Se não tiver um chefe, se não tiver um gerente, se não tiver um engenheiro, se não tiver arquiteta, o arquiteto, não anda, Lugó, cada um na sua função. O Palmeiras não tem um cara no meio-campo. Palmeiras não tem meio-campo para enfrentar hoje uma decisão de Libertadores. Na minha opinião, o meio-campo fraquíssimo, onde Aníbal Moreno está com fralda cheia, o Emiliano Martins está num outro mundo, tá certo? O Andrés Pereira, nem me põe isso, Hugo. Pelo meu, Hugo, você vai me dar sono na live. Você me dá sono na live. Andrés Pereira, André, sabe que ele não vai resolver o jogo sábado? Eu queria tanto que o Andrés Pereira fizesse o gol do ele é capaz de resolver pro Flamengo ainda, Hugo. Não, André, para, vira... Não, mas escuta, do jeito que esses caras estão, Hugo, sem ódio no coração. É verdade. Não sabe quando eu falo ódio no coração? Só para quem joga bola, tá? Os mimizentos de hoje, os chatões, os jardões, que inventam hoje nesse mundo do cacete. Não, mas o que eu tô falando, o ódio do coração, que me entendam quem jogou bola sabe o que eu tô falando. Que tem o ódio no coração. Mas esses caras têm. Esses caras, o contra-cheque tá pronto, Lugó. Eles não têm, o contra-cheque tá pronto. Não tem atraso de salário. Não tem atraso de salário, Lugó. Salários milionários. Tem que ir lá dar apoio. Apoio no quê? Foda, né? O Lugó é incompatível o que estão falando, Lugó, com a realidade. Eu sou contra isso. Deixa eu colocar aqui, rapaziada, vamos deixando o like. E aí aconteceu. Antigamente, se um técnico colocasse 3 zagueiros jogando em casa, precisando vencer, o estádio vinha... Pessoal, já pensou aí o Flamengo vencer esse jogo? Numa bobeira, num gol dado aí pro Andrés Pereira. Aí, pessoal, esse jogo de sábado eu tô falando. Aí os palmeirenses entravam em desespero, né? Perdeu a Libertadores, perdeu o Campeonato Brasileiro e mais Andrés Pereira entregando o campeonato, né? Pode acontecer, pode, que ele tá jogando, né? Mas os palmeirenses estão revoltados, né? Um jogo, tudo pode acontecer, mas o futebol que o Palmeiras está apresentando e o futebol que o Flamengo está apresentando, inclusive se o Palmeiras perder o campeonato amanhã, a pressão é grande para o lado do Palmeiras, viu? Abaixo de pressão. Hoje não acontece nada. É lamentável. Um abraço pro aí aconteceu. É verdade, gente. Hoje o Palmeiras e Mojimirim. Parmalat estava entrando no Palmeiras. E o lugar falou assim: mas não é possível. Parmalat, os caras contratam o Tacílio Gonçalves. É isso. Puta, Maurílio. Levantei e comecei a gritar: fora o Tacílio, leva o Maurílio. No dia seguinte, o Palmeiras perdeu de 3-0 do Mogi, 3-1, acho. 3-2. O Rivaldo destruindo o Palmeiras. O Rivaldo destruiu o Palmeiras dentro do Parque Antártico. O estádio inteiro. Fora o Tacílio, leva o Maurílio. E foi demitido. Quem que veio? Luxemburgo. E daí campeão paulista. É isso, Lugó. Saindo para mascarar e fazer o time jogar. É isso para os modinhas, é isso, Lugó. Pesa mais que o escudo. Os caras dão mais importância para o Abel porque para a instituição. Hoje o Abel tem mais valor que a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras, Lugó. É uma coisa inacreditável. É inacreditável. O Abel não domaria um Valdívia hoje. O Abel não domaria um Djalminha hoje. O Abel não domaria um Edmundo hoje. Jamais, Lugó. Jamais. Esses caras eram capazes de se afundar com o Abel como técnico, Lugó. Rapaziada, deixa o like, vamos chegar a 4 mil likes, tem 5 com o comentário do Tussal Monster. O Abel pros modinhas pesa mais que escudo. Arrascaeta lhes aguarda. E aí minha preocupação de sábado é justamente o Arrascaeta. Graças a Deus o Pedro tá fora, não vou dizer que eu... eu tô tristinho que o Pedro... Não tô triste. Eu tô feliz que o Pedro tá fora. Porque senão a gente estaria mais com a fralda cheia. Eu não sou hipócrita, não. Eu não sou palmeirense que fica, o Pedro, tanto faz... Não.
Ele é bom, ele tá fora. Eu queria até que o Arrascaeta tivesse fora também. Agora, a preocupação minha é com o Arrascaeta, Karina. Vamos marcar o Arrascaeta individualmente ou nós vamos deixar ele sambar e bordar como ele tem feito nos últimos jogos com o Palmeiras? Eu não queria o Arrascaeta jogando, de verdade. Adorei o Pedro fora. Aqui, gente, aqui é canal que tem transparência com você. Aí eu fiquei de palmeirense. Aí eu fiquei tristinho que o Pedro não... Não, fiquei feliz pra caralho que o Pedro tá fora. E gostaria que o Arrascaeta tivesse fora também. Porque quanto mais jogador de talento tiver fora, porque o Palmeiras é um time horroroso, melhor. Karina, Arrascaeta, preocupação em dobro com esse cracaço de bola, para mim, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Artilheiro da competição, mesmo não sendo centroavante, e quando a bola cai no pé dele, meu Deus do céu, ele pensa anos-luz à frente dos demais jogadores. Um cracaço. Arrascaeta hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro. Dito por um palmeirense, sim. Não vou ficar passando paninho, né? Porque o Veiga não é nada. O Veiga hoje é um morto. Vai lá, Karina. Arrascaeta, o melhor jogador do Brasil na atualidade. E eu tenho medo dele sábado. Tem que chegar junto nele, botar 2 em cima. Vai ter marcação individual no Arrascaeta? Tem que ter, né, Abel? Ou vai deixar livre? Tem que ter, Lugó, assim, pra mim é o melhor meia em atividade. Até outro dia, né, quando o Flaco Lopes estava jogando bola, eu comentei isso, pra mim o Arrascaeta é o melhor meia. Aí comentaram aqui no chat, porque o Flaco Lopes joga vôlei. Pra mim não há comparação. Tá? Não há comparação. Nem quando o Flaco estava jogando bola. Para mim é outro nível. O Arrascaeta é um jogador extremamente decisivo, aparece em momentos importantes. Até rola uma dependência do Flamengo, do time do Flamengo, em relação à atuação dele. Quando o Arrascaeta vai bem, o Flamengo vai bem, mas quando ele não vai bem, o Flamengo tende a cair bastante de produção. É um cara muito diferenciado, um cara muito técnico, muito inteligente. Então exige uma marcação em cima. Mas não dá para deixar para o Fux, né? Já ficou provado no último jogo aí, Palmeiras e Flamengo, que não dá. O Fux é lento, não consegue acompanhar. O Murilo, que vai fazer essa marcação, que também vive uma péssima fase. Então, quem que vai ser esse cara? Então, assim, preocupa bastante, Lugó. Tem que ter uma marcação especial em cima do Arrascaeta. André, Arrascaeta, pra mim, o craque do futebol brasileiro. E sábado vai ser foda, hein? Nós não temos um volante de qualidade para grudar na Arrascaeta, Lugó. Não temos. Infelizmente, não temos. Os nossos 2 volantes estão, assim, Lugó. O Aníbal Moreno, eu juro por Deus, cara, eu não sei o que aconteceu com esse jogador. Aliás, tem vários jogadores que estão inexplicáveis, Lugó. Mas quando você pega todo mundo assim mal, existe pra mim uma culpa, que é do comandante, Lugó. Os jogadores todos maus ao mesmo tempo, Lugó. Aníbal Moreno, Murilo, o Piquerez, o próprio Gomes. Jogadores que não estão jogando absolutamente nada na pior zona do campo, Lugó. É onde a marmita é entregue, Lugó. É onde você o Aníbal seria o cara para marcar o Arrascaeta, André? O Aníbal Moreno? Lugó é difícil de falar, cara. Eu não achei que o Emiliano Martins jogou tão mal sábado. Jogou encolhido como um terceiro zagueiro. Ele era o homem da saída de bola. Então, assim, eu não concordo com aquilo que o Abel faz. Eu não concordo. Só que o Palmeiras não tem um ser pensante. Tem o Andreas Pereira, mas, cara, ele sozinho, ele precisa de um complemento, Lugó. O Andreas Pereira precisa de um complemento. Você entendeu? O Palmeiras tinha, em 96, Amaral e Flávio Conceição. Flávio Conceição era uma monstruosidade de volante. Para quem não viu jogar, muita gente que está no chat aqui não viu jogar. Só que tinha quem para fazer parte e para... O Djalminha, o Rivaldo. Você entendeu a diferença, Lugó? O Flávio Conceição, uma monstruosidade de jogador. Foi jogar na Espanha. Foi um jogador que ganhou o mundo, jogava muito futebol. Excelente segundo volante. Só que ele tinha ao lado dele um camisa 10, Lugó. Então o Andreas Pereira, ele não é protagonista, Lugó. Ele precisa do 10. Então é uma engrenagem. Que falta, Lugó? Tá o Andreas aqui, uma lacuna aqui e os atacantes aqui, Lugó. É nítido. É por isso que o Palmeiras vive de bico. O Andreas tem qualidade para sair? Tem, ele dá continuidade do jogo? Tá. Mas ele toca a bola e ele escuta. Desculpa. Ele bota, ele espera a bola de volta. Desculpa. É isso que ele ouve, Lugó. Ele ouve um Felipe Anderson que parece que está em outro mundo, desaparecido. Sem a menor vontade de jogar futebol. Um Maurício que, pelo amor de Deus, o Maurício, Lugó. E o Veiga, então, nem se fala, né?
O Veiga nem se fala, a gente nem tem como comentar sobre o Veiga. É assim, horripilante o que está acontecendo. O Palmeiras vai muito mal para a final da Copa Libertadores, muito mal. O Palmeiras vai num dos piores momentos, já como teve no primeiro turno, antes do Mundial. O Palmeiras está no seu pior momento, o mesmo que o Palmeiras fez antes de ir para o Mundial. Então, assim, eu acho que são chances menores. Se realmente tivessem conseguido recuperar o Paulinho, não conseguiram. Teríamos uma expectativa um pouco maior, né? Um pouco mais agradável, falar, tem o Paulinho que pode entrar, resolver. Verdade, mas, não tem, né? Não tem. Achar que o Flávio Lopes vai fazer esse papel do meia, pensador, ele... Pessoal, os palmeirenses aí preocupados, né? Preocupados com a final da Libertadores e com essa reta final do Campeonato Brasileiro, né? São bem realistas, né? Para eles o Flamengo é favorito, né? Eles estão preocupados, pessoal, mas principalmente na final da Libertadores. A gente sabe que é um jogo, tudo pode acontecer, né? O Flamengo não pode entrar com esse pensamento que já tá ganho, que vai vencer, não. Eu acho que o Flamengo tem que entrar com o pensamento e Felipe Luiz tem que preparar essa equipe aí para fazer um grande jogo contra o Palmeiras. Se o Flamengo conseguir ser campeão logo no jogo de amanhã, será maravilha, né? Será sem sombra de dúvida fantástico, até porque vai jogar pressão para o lado do Palmeiras, né? O Palmeiras vai entrar pressionado, né? Então, sem sombra de dúvida, seria fantástico, né? Seria excelente, né? É o Flamengo que para esse jogo aí do Atlético Mineiro, eu creio que o Flamengo vai bastante modificado, né? O Flamengo vai mudar, o Flamengo vai fazer algumas alterações. Mas é o seguinte, pessoal. É como eu tô dizendo. Um jogo, tudo pode acontecer. Mas quando você olha hoje para o futebol apresentado pelo Flamengo, o futebol apresentado pelo Palmeiras, as ideias de Felipe Luiz, as ideias de Abel Ferreira. Por isso que o torcedor palmeirense está preocupado, né? Porque realmente a gente vê um Flamengo melhor do que o Palmeiras, né? Por exemplo, o Flamengo não está bem. O Flamengo está tendo dificuldade para se infiltrar na defesa da equipe adversária. Não está bem. O que é que o Flamengo faz? Felipe Luiz faz algumas alterações, Ok, apesar que não vai ter tantas para esse jogo do Palmeiras, né? Mas entra Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Samuel Lina na sua posição. Ele bota às vezes Bruno Henrique ou até mesmo Juninho, né? Tentando alterar o sistema de jogo, né? Colocar mais pressão. O que é que a Abel Ferreira faz? O Palmeiras não tá dando certo, não tá encontrando o jogo. O que é que a Abel Ferreira faz? Bota Gustavo Gomes para jogar de atacante. Isso aí, o torcedor palmeirense tá pegando no pé, né? E para o torcedor palmeirense isso aí não é correto, né? Eu também não acho, né? Mas é a filosofia de jogo de Abel Ferreira, né? Com certeza, se ele pegar a oportunidade de fazer isso contra o Flamengo, ele vai fazer, pessoal. Ele vai fazer, né? Mas os palmeirenses têm a consciência aí, né? O Flamengo vive um bom momento. Quando eu digo um bom momento, um momento melhor. Desculpa aí, pessoal. Um momento aí melhor do que o momento do Palmeiras. O Flamengo vem de algumas vitórias, apesar de ter perdido para o Fluminense. Mas o Flamengo todo desfalcado contra o Fluminense. E o juiz ainda não marcou o que era para marcar, que era um pênalti claríssimo, né, em cima de Bruno Henrique. Mas mesmo assim, o Flamengo tá jogando melhor do que o Palmeiras, né? O Flamengo chega nessa final e é como eu disse, se o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro e o Palmeiras não ganhar do Grêmio, o Flamengo já é campeão, né, pessoal? Mesmo com o empate do Palmeiras, o Flamengo já é campeão, né? E o Flamengo vai botar 6 pontos de vantagem, né? Faltando 2 jogos. Com 2 vitórias a mais. E o Palmeiras vence as 2 últimas, o Flamengo perde as 2 últimas. Vai igualar em ponto, igualar em vitórias, mas o saldo de gol do Flamengo é gigantesco, né? Então tem tudo aí para o Flamengo já garantir sem sombra de dúvida. Pois é esperar o Flamengo fazer um grande jogo aí contra o Atlético Mineiro, quem sabe já viajar para Lima aí com o título, né?
com o título do Campeonato Brasileiro. Sem sombra de dúvida, o torcedor vai trazer mais confiança para o torcedor, vai trazer mais confiança para os jogadores, para a comissão técnica e vai, pessoal, vai jogar bastante pressão para o lado do Palmeiras, né? E queira ou não queira, você já viajar tendo um título perdido e seu adversário com um título ganho, você se sente na obrigação de ter que vencer, né? Sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo está confiante aí nesses 2 títulos, né? Quem sabe? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores seria um ano fantástico. Principalmente, o maior campeão da Libertadores, tetracampeão, em cima de um rival Palmeiras, e campeão brasileiro também em cima de um rival Palmeiras, né? Então não tem como o torcedor do Flamengo não estar pensando nessa semana aí. Pode ser a semana dos sonhos para o torcedor do Flamengo, né? A gente espera aí que o Flamengo feche essa semana aí com chave de ouro. 2 títulos, né? Os 2 títulos podem vir essa semana, né? Então, sem sombra de dúvida, tem tudo para ser muito bom para o torcedor do Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.